Temos a fotografia materializada de Frederic von Stein. Não estamos vendo aqui um médico como eu, um cirurgião como eu, aparamentado para entrar numa cirurgia com gorro e com máscara. Nós estamos vendo uma entidade materializada. Foi assim que Frederic saiu da cabine, onde estava o médium Gilberto Arruda em transe mediúnico, materializado e foi fotografado. E se quem se materializasse em uma dessas reuniões fosse um médico já falecido, mas que continua vivo, e se fosse possível um médico como eu, encarnado, conversar com um colega desencarnado, materializado pela ectoplasmia. E se tais diálogos se prolongassem por 40 anos? A materialização de um espírito é a sua corporificação, ou seja, sejamos bem claros, durante alguns momentos, sob condições especialíssimas, um espírito que perdeu o corpo físico, ou seja, morreu, pode, durante alguns momentos, se tornar tangível, visível e audível a nós. Ele adquire, durante alguns momentos, um corpo igual ao nosso. E a única diferença desse corpo para um corpo humano comum, encarnado no plano físico, é que ele pode emitir luz, né, de plexos, do olhar, do tórax, e pode, numa fração de segundo, se desmaterializar completamente. Então, são características que diferenciam realmente esse corpo de um corpo normal. Mas a sua aparência, a sua consistência, naquele momento, é completamente condizente com o que a gente chama de matéria. E o espírito, em todas as vertentes de estudos espiritualistas, é um mistério. Nós não sabemos o que é o espírito. Vagamente nós sabemos que esse espírito tem um envoltório, que os espíritas chamam de perispírito, que teria uma constituição semimaterial, e através desse perispírito haveria um relacionamento do nosso corpo espiritual, que é um mistério, com o nosso corpo físico. Agora, como é que eles fazem a materialização, né? Todo ser, mesmo o espírito, tem uma forma, tem o perispírito dele, do espírito. Ele não tem o corpo, mas tem o perispírito. Eles usam aquilo como uma casca para materializar em torno daquilo ali. Eles não materializam o fígado, nada disso, os músculos, não precisa. Quando precisa, eles fazem. Uma vez ou outra, fazer todo o braço completo eles fazem, mas não fazem, eles só fazem a materialização do perispírito para eles poderem andar ali e com as mãos fazerem o tratamento nos pacientes. Para que o fenômeno ocorra, há necessidade de termos presente um médium de efeito físico. O que é um médium de efeito físico? É um indivíduo na presença do qual objetos podem se movimentar sem nenhuma força aparente. Ruídos podem ser ouvidos. É muito difícil você encontrar um médium de efeito físico. É muito difícil você desenvolver um médium de efeito físico. Por que é necessário o médium? Porque essa energia que sai de um espírito, ela tem uma densidade muito sutil. E se você for direto muitas vezes ela vai direto para o ser que está sendo tratado, ele não recebe essa energia, não penetra nele porque ele está muito denso. Então ele tem que ser densificado no médio para chegar na mesma densidade daquele lá. A energia ectoplasmática ela é sagrada, ela é valiosa. Então ela tem que ser canalizada basicamente, quase na sua totalidade, para atendimento dos enfermos. Quando a ambiência mental proporcionada pelo grupo que acompanha o médium de efeito físico permite, eles de nós se aproximam e confabulam de médico para médico e nos ensinam determinadas coisas. Eles querem passar muitas vezes informações para a gente e nós não temos o entendimento das palavras para entender o que eles estão passando. O Espírito tem um conhecimento. Eu quero falar para você uma determinada coisa, mas como não existe essa palavra para eu falar, aí o que eles fazem? Eles passam para nós formas, mostram para a gente formas daquilo que ele quer falar. Aí você mentalmente vê aquilo e entende. Então existe uma energia batizada com o nome de ectoplasma, que existe em todos os seres humanos. Essa energia dita ectoplasmática pode ser utilizada na corporificação daqueles que passaram para os outros planos de existência. O ectoplasma simplesmente é um componente nosso, como é o nosso sangue, como é a nossa pele,
como é o nosso sistema nervoso. Ele é um componente nosso, do nosso ser espiritual e material. Alguns cientistas no passado conseguiram reter alguma parte do ectoplasma e submetê-los a exames bioquímicos. E detectaram a presença de células humanas, né, nesse cloreto de sódio, albumina, nesse material que se conseguiu reter. Eu gosto muito da definição de ectoplasma como força nêurica, né? Esta força que é o ponto de interseção, de interação entre o que a gente chama de estrutura do universo físico e aquela estrutura do universo dito espiritual. A sala de materialização não é só um médio deitado lá, né? Existem químicos e físicos trabalhando lá que não aparecem, né? Eles são químicos e físicos do plano espiritual. As pessoas sentam lá, eles vão... O seu ectoplasma é para esse tipo de coisa, pega. O dele é para aquele, o meu é para esse. Eles têm a qualidade do ectoplasma de cada um é colocada como se tivesse um laboratório químico. E eles fazem a mistura, esses físicos, esses químicos do espaço fazem a mistura e eles vão sendo retirados para fazer as materializações. Só uma causa, razão, permite que os fenômenos ectoplasmáticos e as materializações de espírito ocorram hoje. É o atendimento de pessoas enfermas.